Bom, 2 de Pedro, capítulo de número 3, como eu disse, você pode ler comigo a leitura falando a respeito da volta de Jesus. E o apóstolo Pedro, então, destaca como foi desde a criação da terra, aquele episódio que todos nós sabemos pelas Escrituras, do dilúvio, e depois ele diz a respeito da volta de Cristo e como será a destruição desta terra pelo fogo, uma vez pela água e a segunda pelo fogo. E diante destas verdades, Pedro nos alerta para que estejamos atentos, que o Senhor, ele tem um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então nós não podemos nos deixar enganados e nem nos enganarmos, porque ainda o Senhor não voltou, porque Ele voltará. Veja, irmãos, quando eu falo essas coisas aqui, obviamente, com todo o respeito que tenho àqueles que não creem e não pensam como nós, até porque Deus deu a todos nós o livre arbítrio, a opção de escolher. Isso que é lindo nas Escrituras Sagradas, isso que é lindo no nosso Deus. Ele é um Deus amoroso, Criador dos céus, da terra, de tudo que neles há. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é soberano, mas ao mesmo tempo Ele nos oferece, Ele nos dá a opção, a liberdade de escolher amá-lo ou não, servi-lo ou não, segui-lo ou não. Isso é tremendo, gente. Isso é fruto de um Deus que nos surpreende sempre com a sua graça, com a sua bondade, com o seu amor, com a sua verdade. E o apóstolo Pedro, então, escrevendo esta carta, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, então, depois que ele relata estas verdades da volta de Cristo, olha que interessante, que ele diz, então, a partir do versículo de número 14, isso eu acho muito importante nós conhecermos, refletirmos e vivenciarmos de uma maneira abundante, que nós esperamos, eu espero que você tenha esse entendimento, novos céus e nova terra. Nós não participamos da expectativa de que este mundo é eterno, pelo menos não é o que a Bíblia diz. Como eu acabei de falar, você pode conferir 2 de Pedro, capítulo 3. Mas, a partir do versículo de número 14, quando Pedro fala a respeito deste novo tempo, com novos céus e nova terra, ele diz assim, 2 de Pedro 3,14: por essa razão, por causa destas verdades que ele citou, do versículo 1 ao versículo 13, neste contexto da volta de Cristo, então ele diz, por essa razão, por causa disso, amados, esperando estas coisas, esperando a volta de Cristo e os acontecimentos que se darão por causa da sua volta, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Olha que interessante, gente. A proposta bíblica continua sendo a mesma: viver em paz, em santidade e em justiça, sem mácula e irrepreensível diante do Senhor. Não é infalível, não é impecável, é irrepreensível. Em que aspecto, em que perspectiva? Na perspectiva de que nós, você e eu, recebemos uma nova vida, um novo coração, um novo espírito. Temos a nossa mente transformada pela renovação do nosso entendimento. A palavra de Deus agora habita em nós, o Espírito Santo, o próprio Jesus, o próprio Deus, já falamos bastante sobre isso aqui. A Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, habitando dentro de nós. Então, estas verdades que nos conduzem a uma experiência de paz.
a uma vida sem mácula e irrepreensível. E tende por salvação, diz o apóstolo Pedro no versículo 15 do capítulo 3, a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, diz ele, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. É importante a gente fazer um parêntese aqui, quando Pedro fala das coisas que Paulo escreve, mas nem Paulo muitas vezes conseguiu entender, discernir e trazer a clareza daquilo que ele mesmo havia experimentado, visto, ouvido, uma vez que quando ele foi ao terceiro céu, ao paraíso, assim ele relata aos irmãos que estão em Corinto, ele diz, olha, são coisas que eu não tenho palavras, e para que eu não me gloriasse das maravilhas, das coisas que eu vi e ouvi, foi-me dado um espinho na carne, e a partir daquele momento, então, Paulo entende que deve viver totalmente, plenamente, pela graça de Deus, sustentado pela sua graça, porque quando nós estamos fracos, a graça de Deus nos capacita e o poder dele se manifesta em nossas vidas, e então somos fortes. E então o apóstolo Pedro agora diz, não é a questão do que nós vamos entender ou não vamos entender, mas nós precisamos nos firmar nas verdades já reveladas. Vós, então, diz ele no versículo 17, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, desses que deturpam a palavra de Deus, descaiais da vossa própria firmeza. Portanto, meu irmão e minha irmã, lembrando-nos que sempre, aquele que está em pé, aquele que cuida estar em pé, de pé, olha, que não caia, porque não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentados acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, também vos dará o escape. É por isso que nós podemos viver em paz, sem mácula e irrepreensíveis, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E então, agora, vivendo esta vida, numa perspectiva de santidade, de justiça, de pureza diante do nosso Pai, guardados, preservados por Ele, habitados por Ele, meu irmão, minha irmã, coloque isso na sua mente. Evangelho não é somente coisas espirituais. Aliás, quem é espiritual é um ser que engloba espírito, alma e corpo. Não existe espiritualidade que não atinja, que não permeie, que não flua através da nossa alma, dos nossos sentimentos, da nossa personalidade, mudando muitas vezes e na sua capacidade, pela graça de Deus, aquilo que não glorifica a Deus. Tudo que não glorifica a Deus na sua e na minha vida, nós temos que lançar fora, gente. Tem que lançar fora. Se não glorifica a Deus, tem que lançar fora. Não deve fazer parte da nossa vida. Não importa se é bom, não importa se é algo que nós precisamos, necessitamos. Gente, tudo que não glorifica a Deus deve ser lançado fora da nossa vida. Tudo que perturba ou tira a nossa paz deve ser lançado fora da nossa mente. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus tem pensamentos de paz. Então, hoje de madrugada, quando eu acordei para orar, muitas coisas me vieram à mente, coisas que estavam me perturbando, trazendo inquietude, trazendo ansiedade. Eu tive que orar e lançar fora, porque a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A nossa mente, eu já disse várias vezes, ela mente para nós. Por isso nós precisamos cada dia, conformar e ser conformados com a mente de Cristo. É por isso que a Bíblia diz, vós tendes a mente de Cristo. Como é que eu tenho a mente de Cristo? Quando eu troco os meus pensamentos que não são de paz, pelos pensamentos que Deus tem a respeito da minha vida, para que estes pensamentos dele, baseados, firmados, alicerçados na sua palavra, possam trazer paz. E é por isso que o apóstolo Pedro diz, empenhai-vos por seres achados por ele em paz. Como é que Deus vai achar o meu interior em paz? Como é que ele vai
viver a paz que Ele produz em mim, à medida que eu vou rejeitando os pensamentos que não são de paz, à medida que eu vou eliminando, lançando fora da minha vida, na oração, na intercessão, no clamor, na intimidade com Ele, tudo aquilo que perturba a minha alma, porque ser espiritual é ser moldado na personalidade, o caráter, as características. No novo nascimento, quando você ganha uma nova vida, um novo coração, o caráter de Deus na pessoa do fruto do Espírito, por isso que o fruto está ali, mas o fruto do Espírito e aí vem várias virtudes, características, mas é a essência, o cerne da pessoa do Espírito Santo que produz em nós o caráter de Deus. A nossa alma, nossas emoções, o nosso jeito de ser, aquilo como nós fomos formados, vai ser também trabalhado, mudado, moldado, aperfeiçoado. Isso tudo faz parte de um pacote completo, espírito, alma e corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. A Bíblia trabalha todo o nosso ser. E aí agora, o apóstolo Pedro diz, olha, vocês devem ser achados nele, em paz, guardados por ele. E o versículo de número 18, então, de 2 de Pedro, capítulo de número 3, quando o apóstolo faz esta referência à volta de Cristo, olha que coisa tremenda, eu acho isso maravilhoso, eu sempre cito este texto, né? Mas hoje, lendo aqui, você vê que é uma coisa poderosíssima. Voltando, olha só, irmãos, quando ele fala a respeito da volta de Cristo, ele nos oferece um caminho, não é? Ele diz, antes, versículo 18 de 2 de Pedro, capítulo 3, antes, crescei, ao invés de você cair, ou, como ele diz, descair, cair de novo, nós estamos perdidos, não é verdade? Você não caia da firmeza, não desanime. Antes, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Gente, que coisa poderosa. Eu não sei se você está percebendo, mas é uma evolução. A Bíblia está dizendo assim, olha, você pode crescer, você pode evoluir, você deve evoluir. Meu irmão, minha irmã, isto é tremendo, isto é maravilhoso. Está dizendo para você e para mim assim, olha, não se preocupe, não se desespere, não fique perturbado com a possibilidade, né, da volta de Cristo, do que vai acontecer, até porque nós esperamos novos céus e nova terra. A gente sabe que Jesus prometeu, lembra disso, irmão, todas as vezes que você for ficar brigando, disputando por coisas terrenas, lembre o seguinte, tudo isso aqui vai ser destruído com fogo. A primeira vez foi com água, a segunda foi com fogo. Então, não brigue, não gaste sua vida, não gaste sua energia, não gaste sua existência em constituir patrimônio e em ter esperança e firmeza nos seus bens econômicos, materiais, financeiros, não. Derrame-se, contente-se, alegre-se, desfrute na simplicidade com tudo que Deus tem te dado. Gente, é tão precioso isso. Quando você se alegra, está contente com aquilo que Deus te dá, você não sente necessidade, você não sente ansiedade, você não desencadeia inquietude, insatisfação, infelicidade por aquilo que você não tem. Quem se alegra com o que tem, não se sente infeliz nem ansioso por aquilo que não tem. Guarde isso. Guarde isso. Se você é contente com o que você tem, com certeza Deus vai te dar mais, sempre mais. Por que Deus
sempre nos dá mais quando nós somos agradecidos a Ele, rendemos a Ele graças, vivemos em contentamento, com alegria com aquilo que já temos. Porque Deus sabe que nós não estamos firmados pelo que temos, mas pelo que somos, com a nossa identidade, com a nossa vida nova, com o Espírito dEle, com a presença dEle, com a glória dEle e com a esperança que nós temos de que nada disso que temos e que desfrutamos aqui é algo que nos apegamos. Se hoje eu tenho, ótimo, se amanhã eu tiver, bom, mas se eu não tiver, bom também, porque o meu Deus, Ele é aquele que supre todas as minhas necessidades. De tudo que eu tenho necessidade, Deus supre e nada me faltará. E quando Ele vê que há um coração agradecido, um coração generoso, que reparte, que distribui, Ele diz, vou dar mais para essa pessoa, porque ele sabe usufruir, ele sabe expressar gratidão, contentamento, ele merece, eu vou oferecer a ele mais de tudo aquilo que eu já tenho dado a ele, para que ele possa desfrutar de coisas melhores ainda, para que ele possa desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento, de uma paz que guarda os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso coração, por meio da sua palavra. Não é uma religião, eu já tenho dito isso aqui tantas vezes, eu espero que isso seja muito claro para você. Eu não creio que nenhuma religião, nenhuma, inclusive a qual eu professo, que eles chamam de evangélica, protestante ou crente, que para mim não tem nenhum valor, irmão e irmã, meu precioso querido, nenhuma religião tem poder para salvar, para libertar, para transformar e para fazer o homem viver em paz, em gratidão e em contentamento. Somente Jesus Cristo é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Se você e eu entendermos isso, gente, você vai perceber que se a pessoa é católica, se ela é protestante, o que importa é a palavra de Deus. O que importa é você e eu seguirmos a Jesus. O que importa é nós termos a nossa vida firmada na palavra de Deus. Não importa se a minha religião fala que é isso, 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 isso. Eu não quero saber o que a minha religião diz, eu quero saber o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz, e aquilo que eu estou praticando ou vivendo dentro dos conceitos, doutrinas e regras da minha religião está contra a palavra, eu tenho que abandonar aquilo, meus irmãos. Tenho que abandonar. Esqueça negócio de religião, esqueça negócio de denominação, de instituição, esqueça. Isso só nos leva para a hipocrisia, isso só nos leva para viver de aparência. É por isso que às vezes as pessoas ficam um pouco assim, né, vamos dizer, meio assim, comigo, né, porque, não, meu irmão, deixa eu falar, se você está achando que é porque eu sou pastor, primeiro, antes de ser pastor, eu sou cristão. Eu posso deixar de ser pastor, eu não posso deixar de ser cristão. Pastor é um ministério, pastor é uma função, não é uma profissão. Eu não preciso necessariamente, obrigatoriamente, ser pastor. Hoje eu estou pastor, mas se amanhã eu deixar de estar nesta função pastoral, eu não vou deixar de ser cristão. Eu não vou deixar de ser discípulo de Jesus e muito menos de fazer discípulos. Esse é o ponto. Aí as pessoas acham que não, que eu tenho que ir ali porque você tem um título, você tem um cargo na igreja. Que coisa horrorosa, gente. Aí as pessoas brigam, disputam para ter cargo, para ter influência, para ter posição, para ter destaque. Meu irmão, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo neste corpo, nesta carne, eu a vivo pela fé do Filho de Deus. Esse Filho de Deus me amou, a si mesmo se entregou. Eu vivo por Ele, para a glória dEle. É Ele em nós, esperança. A nossa alegria, a nossa firmeza está em que Ele vai voltar. Gente, não fique preocupado com as coisas desta terra. Não invista sua vida, sua energia em fazer patrimônio, em ganhar dinheiro, em ter dinheiro, em trabalhar, porque por mais que você usufrua
dos bens que você possa conquistar neste mundo, nesta terra. Ainda assim, infelizmente, nós podemos, por causa da ganância, da riqueza, porque aquele que ama a riqueza, aquele que ama o dinheiro, jamais dela, jamais dele se fartará. Isso é um provérbio muito, muito, muito verdadeiro. Isso é uma verdade, isso é uma palavra verdadeira, meu irmão. Cuidado para você não cair no engano de passar a sua vida juntando recursos e patrimônio para ter segurança, sendo que a sua, a minha, a nossa segurança deve estar no Senhor, que fez os céus e a terra, que a terra será destruída e novos céus, nova terra estão preparados para aqueles que creem em Jesus, porque Ele, Jesus, prometeu: vou preparar-vos lugar. Meu irmão, minha irmã, contentamento, gratidão, contente-se, seja grato a Deus por aquilo que você já tem. Desfrute da simplicidade, desfrute das amizades, desfrute da comunhão com as pessoas. Mais vale uma mesa com alface, com verduras e legumes, sem carne, em paz, do que uma mesa farta de carne, com litígio, com guerra, com inimizade. Meu irmão, minha irmã, viva a vida com amor, viva a vida com amizade, viva a vida servindo ao próximo, amando ao próximo. Eu espero, é minha esperança, que Jesus volte nos próximos 64 anos e que eu também viva até os 120 para fechar esses 64. Se Jesus não voltar nos próximos 64 para eu chegar aos 120, ele me chamar antes, eu já disse para minha esposa e para as minhas filhas que na minha lápide, lá onde eles vão me colocar, pode colocar uma plaquinha só com o meu primeiro nome, não precisa nem colocar o nome inteiro, pode colocar as datas, que é uma tradição bacaninha, né, para saber que eu fiquei muito tempo aqui, mas coloque lá assim: alguém que viveu para amar e servir ao próximo. Olha, se eu conseguir isso na minha vida, eu vou ou morrer. Se Jesus voltar, você não vai ter oportunidade nem de ver, nem de lembrar disso, que já vai estar todo mundo lá no paraíso, vai ser uma coisa maravilhosa. Mas se não, é só isso. Eu não quero ser lembrado pelo patrimônio, pelos feitos, pelas pregações. Não. Eu quero ser lembrado como alguém que amou e serviu ao próximo. Começando pela minha casa. Eu quero que a minha esposa, se eu for antes dela, que ela possa se lembrar. Difícil vai ser se ela resolver casar de novo, porque o outro não vai ter aquele nível meu, não é verdade, gente? Porque eu vou ser assim, vou chegar no nível de amar e servir a minha esposa, que vai ser um negócio maravilhoso. Então aí para o próximo vai ter muita dificuldade de igualar, mas enfim, Deus dê graça a ele, caso ela queira casar de novo. Mas é o seguinte, só isso. Eu quero que as minhas filhas se lembrem de que eu vivi e dediquei o meu amor e meu serviço a elas, e assim a minha casa, e assim as pessoas com quem eu conviver. Mais do que isto, confesso a você, eu não preciso ser lembrado. Preciso. Se a memória da minha pessoa estiver vinculada o amor e o serviço ao próximo, eu acho que eu estou realizado. Eu creio que eu cumpri o chamado de Deus na minha vida. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus.